Uma votação, é bom para o Brasil tê-lo aqui por mais 4 anos. Você também, obrigado, deputado Chico Alencar. O deputado Amin, depois o Cibá. Eu gostaria de me congratular com Vossa Excelência, primeiro pela sua eleição e também a eleição do deputado Chico Alencar, muito bem sufragado no Rio de Janeiro. Eu não escutei bem o final do que o deputado Chico Alencar falou depois da poesia sobre a placa. Mas há uma contradição, porque quem vetou o dispositivo aprovado nesta casa sobre as placas foi a presidente Dilma. Portanto, o senhor pode botar na conta do governo. Se as placas exalam mal, o perfume veio do Palácio do Planalto. E isso até... Sim, senhor. Quem vetou o dispositivo que proibia placas foi o governo. Vamos ser justos. Se elas exalam mal, bote na conta da presidente Dilma que assinou. Provavelmente nem leu. Espero que saiba que tenha vetado. Mas quem vetou foi ela. Mas o que eu quero é me congratular com o deputado Ivan Valente, corajoso, valente realmente, digno do seu nome, e pelo seu discurso oposicionista, né, seria muito difícil vê-lo apoiando o governo. A sua tendência de apoiar o PT me inspira a quase convicção de que Vossa Excelência pretende e já decidiu continuar a oposição a partir do ano que vem. Obrigado, deputado Amin, também campeão de votos de Santa Catarina. Deputado Cibá. Deputado Ivan, em primeiro lugar eu quero cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência pela reeleição. Parabéns também para você. Disputa difícil, especialmente no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo. E também porque a bancada do PSOL cresce nesta casa, e isso é muito importante para o equilíbrio da disputa dos ideais de sociedade que todos nós nos motivamos. Eu queria aproveitar para solicitar que Vossa Excelência dialogue com o PSOL de nos ajudar com a presidenta Dilma na sua reeleição para este final de outubro. Então, fazendo aqui uma grande aliança nacional mais à esquerda do nosso Brasil, para a gente continuar avançando muito nas políticas sociais, pela reforma agrária, pela demarcação das terras indígenas, aumento ainda mais do número de vagas de jovens nas universidades e assim por diante. Então, fica aqui a minha solicitação a Vossa Excelência e ao pessoal para a gente fechar a posição conjunta na reeleição da presidenta Dilma. Obrigado, deputado Cibá, parabéns pela sua eleição também. Eu queria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse momento, voltar a um tema, antes de falar a posição do PSOL, que é o tema que nós vamos nos debruçar nos próximos anos, que foi uma reivindicação de todo o povo brasileiro que considera que a política é uma atividade suja, e considera, e com muita razão, pelos maus exemplos que nós vemos diuturnamente, né, de que o parlamento em particular, e mesmo os governantes, estão com um desgaste muito grande, mas não se faz reforma política. E como membro da Comissão Especial da Reforma Política eu quero dizer que o que eu assisti nessa casa foi, na verdade, uma demonstração de que este Congresso não corta na própria carne. Todo mundo defende a reforma política. A maioria no começo defendeu o fim do financiamento privado de campanha. Mas na hora H, todo mundo não queria fazer a reforma política, a começar pelo financiamento público exclusivo e o fim e a criminalização do financiamento privado. Então eu queria dizer aos que nos ouvem e veem pela TV Câmara nesse momento, que nós não só defendemos o financiamento público e o fim do financiamento empresarial, como nós praticamos coerentemente o fim do financiamento empresarial. Os deputados do PSOL não receberam dinheiro de empresas. Ou seja, não tem poder econômico que influa nos nossos mandatos. Não haverá lobistas nos nossos gabinetes para pressionar por votações.
E essa vergonha precisa acabar. Precisa dizer para a sociedade claramente, vai vir um movimento das ruas, não só o movimento contra a corrupção, mas o movimento político pela reforma agrária, pela reforma política, para que a gente tenha de verdade uma reforma. E para que nós possamos sim dizer que as condições eleitorais foram igualitárias, desde tempo de TV, passando pela questão econômica, a incidência de empresas sobre o processo eleitoral, está aí a crise da Petrobras, entende? Para mostrar que as grandes empreiteiras continuaram sendo as maiores doadoras, e elas estão em todas as denúncias que vão ser feitas, inclusive pelos delatores do caso Petrobras. São as mesmas que doaram para o PT, para o PSDB, para o PMDB, para a candidata Marina também. É Odebrecht, é OAS, é Camargo Correia, é não sei o quê. São as mesmas e elas continuam, porque não existe a criminalização do corruptor no nosso país. Então, o fim do financiamento empresarial é a medida mais transformadora que pode se fazer em nome de uma reforma política de verdade no nosso país. Por isso, senhor presidente, que para o PSOL definir no segundo turno, e o segundo turno pode-se pensar que é o menos pior que você deve escolher, já que é o primeiro turno, você escolheu o seu programa, o seu projeto, a sua proposta, aquela que tem identidade e referência, o segundo turno é o menos pior. O nosso partido certamente vai ter uma posição bastante clara, não haverá nenhuma condescendência com a visão privatista, de violência, de concessão a preconceitos, a lógica do embate ruralista com a candidatura Aécio Neves, isso eu tenho certeza. Mas nós fomos oposição programática aqui nessa casa, ao governo atual, ao governo Dilma, ao governo que fez a privatização do petróleo em Libra, ao que privatizou também aeroportos e portos, mas que pelo menos em várias áreas você tem uma área de melhor contato, seja na questão dos direitos civis, seja na questão dos direitos humanos. Então é bem provável que a nossa candidata e o pessoal libere os seus militantes, porque sobre o eleitorado ninguém tem o dom de influir, o eleitorado é livre para decidir, inclusive o eleitorado que votou no Partido Socialismo e Liberdade e na nossa candidata Luciana Genro. Mas nós vamos observar as propostas, nós temos uma proposta de plataforma política para apresentar de mudança, os candidatos que se manifestem em relação a ela. Por isso, senhor presidente, o PSOL é um partido que vai continuar nessa casa, independente de quem foi para o segundo turno, vencer as eleições com a política atual do governo Dilma, ou com o eventual governo de Aécio Neves, a nossa oposição continuará sendo programática e ideológica a esse modelo que está aí, que é excludente, a esse modelo que concentra a renda, a terra, riqueza e poder, esse modelo que evita a participação social e popular, esse modelo que tem, e esses governos que têm medo das ruas, da pressão social de baixo para cima. Por isso nós vamos continuar tendo um projeto para o Brasil nesse momento. Essa é a posição do nosso partido, e eu queria, finalizando, agradecer mais uma vez a todos os eleitores e ao trabalho generoso, voluntário e consciente de todos aqueles que irradiaram as propostas do Partido Socialismo e Liberdade, aqueles que apoiaram as candidaturas do PSOL a deputado, a senador, a governador e a presidência da República, e mostrar que sim, no Brasil tem propostas diferentes da proposta neoliberal na economia, da proposta que representa retrocesso nos direitos civis, nos direitos humanos, na proposta que nós vamos apresentar e sustentar de democratização
inclusive das polícias, inclusive com a desmilitarização das polícias no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.